Olá pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês o comando do while. O comando do while é um dos comandos de laço de repetição. A gente costuma trabalhar também com o comando for, com o comando while, e tem o comando do while, que é uma possibilidade e é uma opção, principalmente é o comando while. Tá? A gente vai entender agora as diferenças que existem entre eles. Então, olha, o que acontece no comando while? O comando while ele faz o teste para verificar se um laço de repetição vai ser executado ou não. O while vem no começo, né? Então eu ponho um while, abro e fecho parênteses, abre e fecha chaves, e entre os parênteses eu ponho a condição. Então ele verifica a condição que está lá no meio dos parênteses do while para ver se ele vai executar ou não aquele laço de repetição. O do while ele funciona um pouquinho diferente. Por quê? Ele tem o do no começo, né, como está o exemplo aqui embaixo, o do no começo e o while no final. Então o que, que ele faz? Ele vem e executa uma vez esse comando. Aí ele faz o teste no final para ver se ele vai executar de novo. Mas pelo menos uma vez ele executa. Tá? Já o while não. Ele só executa a primeira vez se a condição for verdadeira. Correto? Para ficar mais claro, eu vou fazer um exemplo aqui, né, programando mesmo, que acho que fica mais claro para vocês entenderem. Então, lá, vou incluir aqui o stdio, vou incluir o cstdlib e vou começar o meu main. Então, vou declarar aqui, por exemplo, int valor, ok? E vou declarar char continua. O que acontece? Ó, eu vou fazer um exemplo aqui usando o comando while e depois mudar ele para do while para vocês poderem entender e compreender melhor qual que é a diferença entre eles. Então eu quero fazer o seguinte, quero verificar, eu vou executar o comando while enquanto continua for igual a S, tá? E aí aqui eu fecho o while. Eu vou fazer aqui, ó, printf, digite o valor. Vou permitir que o usuário digite o valor, usando percentual d porque é um int, usando valor, né? Tá, digitou o valor, ok. Vou imprimir na tela o valor digitado, foi. Isso aqui é mais para demonstrar o valor e tudo mais, enfim. Mas para a gente ter uma rotina que é executada aqui dentro. E aí eu vou imprimir para o usuário, ó. Deseja continuar? Sim ou não? E aí eu vou permitir que o usuário digite, ó. Vou colocar aqui o fflush para poder limpar o buffer do teclado. Vou fazer a leitura com scanf. Percentual S porque é um char e vou ler a variável continua, tá? E aí, o que acontece aqui? A ideia, né? A ideia é o seguinte, o usuário vai digitar um valor, vou mostrar o valor digitado, depois eu vou perguntar para o usuário, deseja continuar? Se ele colocar que sim, continua executando. Só que vocês vão ver que, na prática, não vai ser bem isso que vai acontecer, tá? Vou colocar o system pause aqui embaixo. E vou mandar executar, só para a gente poder compreender melhor isso aqui. Então, olha lá, o que ele fez? Nada, né? Ele foi direto lá para o system pause. Nenhum dos comandos que eu pus aqui dentro do while, ó, foram executados. Por que não foi executado isso? Porque, olha, eu declarei uma variável chamada continua aqui. E eu falei para ele, ó, enquanto a variável continua tiver o valor S, você vai executar esse bloco todo aqui. Só que a variável continua ela não tem o valor S. Ela tem um valor que eu nem sei qual que é, tá? Então, nesse caso, o que eu teria que fazer? Perguntar primeiro o valor, né, para depois verificar se continua. Só que o while não me permite fazer isso. Nesse caso, então,
eu uso o do while. Ó. Por quê? Ele vai executar pelo menos uma vez esse bloco de comandos, né? Pelo menos uma vez ele executa isso tudo aqui. Depois ele pergunta se o usuário quer continuar, mas pelo menos uma vez vai ser executado. Quer ver o resultado da execução? Como é que vai ser totalmente diferente? Olha lá, já entrou me perguntando o valor, digitei o valor, imprimi o valor digitado foi 10, e aí ele me pergunta, ó, quer continuar? Eu vou colocar que não. Tá? Aí sim ele encerra. Vou executar de novo, vou digitar outro valor, mostrou o valor. Quer continuar? Vou colocar que sim. Aí ele continuou, tá vendo? Ó? Perguntou um novo valor, ó, 7. Quer continuar assim? 8. Quer continuar? Não, não quero mais. Aí sim ele encerra. Tá vendo? Então essa é a diferença do while e do while. O while pergunta, faz o teste antes de entrar no laço de repetição. O do while, ele entra no laço de repetição e lá no final ele verifica se ele vai continuar nesse laço de, de repetição ou não. Ou seja, se ele vai girar de novo, tá? Mas pelo menos uma vez eu tenho certeza que ele vai entrar nesse laço. Então, gente, como vocês perceberam aqui, não é uma alternativa ao for especificamente. É mais ao while, né? Uma situação onde eu quero fazer um teste lá no final. Você me fala, tá, eu teria como fazer com while? Teria. Eu poderia vir aqui, ó. Vamos forçar uma situação aqui, ó. Então, vou colocar continua igual a S. E aqui, ó, eu já coloco inicialmente o continua recebendo S. Poderia fazer isso? Poderia. Mas se eu tenho um comando do while que me permite fazer o teste e usar isso de forma melhor, por que eu já vou fazer uma inicialização que não é a correta, né? Nesse caso aqui, iria funcionar, tá vendo? Vou fazer o teste aqui. Ah, ó, perguntou se eu digito um valor. Aí ele pergunta se eu quero continuar assim ou não. Vou colocar que não aqui. Então funciona perfeitamente dessa forma aqui. Mas eu tive que forçar um valor inicial aqui igual a S para ele poder entrar nesse while, tá? Tá correto isso? Tá, não tá errado. Mas se eu tenho um comando que foi desenvolvido para isso, que no caso é o do while, por que eu não vou usar esse comando? Né? Então é melhor que a gente faça uso do comando específico para cada situação que ele foi criado, tá? O do while ele foi feito para situações onde eu quero fazer o teste no final da execução do meu laço de repetição, tá ok? Peço então que vocês testem esse programa, verifiquem se ficou alguma dúvida, verifiquem principalmente se compreenderam a diferença entre o while e do while, e se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo.